Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje nós celebramos o 25º domingo do tempo comum do ano A. E a liturgia, então, é um convite a superarmos a nossa mesquinhez, a cegueira da nossa inveja, a alargarmos nosso coração, vivendo o amor ilimitado. A medida não é o direito do outro. A medida é o coração do Pai, que a revelação contida na Bíblia vai manifestando aos poucos. E que hoje, então, aliás, no Brasil e em vários outros países, também devemos recordar, deste mês da Bíblia, o sentido de que essa palavra traz para todos nós como alimento. A primeira leitura pede justamente aos crentes que voltem para Deus. Voltar para Deus é um movimento que exige uma transformação radical da humanidade, de todo ser humano, de forma a que os seus pensamentos e ações reflitam a lógica de Deus, as perspectivas e os valores deste Deus. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. A justiça de Deus não é como a nossa. Deus não nos dá de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a grandeza do seu coração de Pai, que é generoso, amoroso e misericordioso. A parábola do administrador generoso é tão chocante que até hoje há pessoas que pensam que o patrão agiu mal ao pagar o mesmo valor aos trabalhadores no mesmo dia, em que trabalharam menos horas que os outros. Que injustiça, Tantas vezes nós falamos. A justiça de Jesus é diferente. Ele está interessado na vida, não nos méritos. Sua medida é generosa e não mesquinha como a nossa. Não segue a lógica do pega lá, dá cá, mas do amor igual a todos, pois todos são filhos e filhas muito amados do mesmo Pai. Essa é a primeira das 3 parábolas da vinha. As outras 2 são, então, Mateus 21, 28 a 32, e depois também Mateus 21, 33 a 45. E só se encontra justamente no Evangelho de Mateus, e é uma das parábolas mais conhecidas. A parábola de hoje pode ser lida e interpretada a partir de 3 visões. Histórica, para mostrar o amor de Deus pelos pagãos que entram na igreja. Espiritual, para mostrar que a bondade e a retribuição de Deus vão além do que podemos imaginar, e diante de Deus somos todos iguais. Sociológica, para mostrar a situação social diante do desemprego da época e o direito à justiça própria do Evangelho de Mateus. Justiça e bondade, 2 valores importantes. É possível ser justo e também ser bom? Ou será que esses 2 valores se excluem mutuamente? Em outras palavras, quando uma pessoa precisa exercer a justiça, precisa deixar a bondade de lado? Conciliar justiça e bondade é um desafio, porque enquanto a justiça tem como base o mérito, a bondade tem como base a gratuidade.
E aqui entra o problema. Mérito e gratuidade são coisas totalmente opostas. Para o mérito, a pessoa deve ser tratada segundo os seus esforços, o que na prática significa que ela colhe o que planta. Para a bondade, a pessoa pode receber não só o fruto do seu esforço, mas até mesmo algo pelo qual não se esforçou, porque não tem direito a receber, e isso é tratamento justo. Por trás da parábola dos trabalhadores da vinha está uma pergunta: Deus é justo? Os líderes religiosos da época de Jesus, sumos sacerdotes, doutores da lei, de Moisés e fariseus, se consideravam homens justos. Eles aparecem na parábola representados pelos trabalhadores que foram contratados às 6 da manhã e que, portanto, trabalharam o dia inteiro na vinha. Com eles foi feito, então, um acordo: o salário de 1 moeda de prata ao final do dia. E foi precisamente o que receberam. Portanto, o patrão foi justo. Cumpriu o que havia prometido a seus trabalhadores. O problema está nos demais trabalhadores, aqueles que foram contratados às 9 horas, às 12, às 15 e às 17. Na hora de se pagar a diária, o patrão propositalmente começou, então, pelos últimos, até chegar aos primeiros. Ao decidir dar aos últimos a mesma quantia que havia combinado com os primeiros, 1 moeda de prata, tal atitude gerou, então, nestes a expectativa enganadora de que receberiam mais, pois trabalharam o dia inteiro. Obviamente, aos nossos olhos, o protesto deles é mais do que justo. Ninguém duvida que pagar a mesma diária a quem trabalhou o dia inteiro e a quem trabalhou apenas meio-dia, meio período, o mais absurdo ainda, apenas 1 hora, seja totalmente injusto. Para entendermos a parábola, precisamos levar em conta que o patrão representa Deus. Os primeiros trabalhadores representam os judeus, chamados à salvação desde Abraão. Isso em 1850 a.C., enquanto que os últimos trabalhadores representam os pagãos, que passaram a conhecer Deus somente a partir do anúncio do Evangelho, depois da ressurreição de Jesus. Portanto, o protesto dos primeiros trabalhadores pode ser entendido da seguinte maneira: não é justo que Deus ofereça salvação também aos pagãos, uma vez que somente na última hora eles se converteram. O objetivo de Jesus com essa parábola é revelar que Deus não é somente justo, mas também bom. Ele decidiu salvar os pagãos não pelos méritos deles, porque tivessem que trabalhar então o dia inteiro, mas pela gratuidade do seu coração, que faz nascer o sol sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti, é o que Jesus diz. E decidi fazer isso porque, além de ser justo, quero e posso também ser bom. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Como nós nos sentimos diante desse evangelho? Com quais personagens nos identificamos? Com os trabalhadores das 6 da manhã ou com os das 17 horas? Talvez muitos de nós tenham no coração a mesma interpretação que alguns tinham na época do profeta, aquela mesma impressão que se tinha na época do profeta Malaquias. É inútil servir a Deus. Que lucro temos por
observar os seus preceitos. Vamos felicitar os arrogantes, aqueles que praticam mal e que prosperam. Eles tentam a Deus e saem ilesos. No entanto, Jesus não contou essa parábola para nos falar que no fim tudo acabará em pizza, ou seja, no fim todos serão salvos. O que Jesus quer é que nosso relacionamento com o Pai não seja pautado pela ideia de mérito. Eu sirvo a Deus unicamente porque estou de olho na moeda de prata que Ele me prometeu. Mas no amor bondoso e gratuito, que se alegra com cada pecador que se converte, ainda que seja na última hora da sua história de vida. Um outro ensinamento importantíssimo neste evangelho é este: Deus não me salva porque eu mereço, mas porque eu preciso. E é assim com todas as outras pessoas. Tomemos cuidado com a nossa exigência cega por justiça, que condena antecipadamente tantas pessoas ao inferno. Não nos esqueçamos das palavras: não entres em julgamento com teu servo, pois frente a ti nenhum vivente é justo. Em outras palavras, se no coração de Deus só houvesse espaço para a justiça e não para a bondade, ninguém seria salvo. Jesus, vivendo sempre segundo a justiça do coração do Pai, nos faz um alerta. Se a justiça de vocês não for maior do que a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Se o nosso coração for habitado por uma justiça legalista, moralista, fria e cega, uma justiça que não tem espaço para a bondade e a misericórdia, nós não entendemos quem é Deus e não aprendemos nada com o Evangelho de Jesus. A generosidade de Deus interpela o ser humano a assumir um olhar novo, um olhar bom, livre de suspeitas e de egoísmo. Este olhar de criança é digno do reino. Se os últimos se tornam os primeiros, significa que não existem nem últimos nem primeiros, mas todos estão presentes a Deus e todos estão no caminho sem fim, onde existem sim etapas, mas não objetivos, porque a única meta é o reino. Abolir as categorias humanas de primeiros e últimos significa saborear já os efeitos daquela renovação que é o destino de quem é capaz de fazer o êxodo, de quem é capaz de sair das suas posses, dando independentemente de despesas por causa do nome de Jesus. É isso que o Senhor nos convida. Há muito caminho pela frente e é em subida. Vai-se a Jerusalém. Uma última palavra. Estamos aí no ano vocacional. Deus nos chama a trabalhar na sua vinha. Ele nos chama a trabalhar pela salvação de todo ser humano. Eu devolvo alguém, trabalhando neste sentido. Ou o meu trabalho está unicamente em função da minha sobrevivência. Pior ainda, da minha busca individualista de enriquecimento? Pensemos naquilo que o Senhor nos ensina. E dando continuidade a esse momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando a cena. E aqui é Jesus, que se reúne com os discípulos e ali os ensina diante daquela realidade, nesse embate com os fariseus. Peço aquilo que quero. Não ser mal, porque o Senhor é bom para com todos. E buscando tirar proveito, contemplo a cena e as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem.
Um santo e abençoado domingo para todos e todas.